Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos tratando sobre os direitos do empregado doméstico. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vitor Taroco, que é advogado na comarca de São João del Rei. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou pelo celular 99972-1640, enviando seu SMS ou mensagem via WhatsApp. Doutor Vitor, nós tivemos uma participação aqui no intervalo da Luciana. Obrigado, Luciana, pela sua participação. E ela quer saber o seguinte: o empregado que trabalha em finais de semana, e acredito que ela se refira ao domingo, ou feriado, tem que receber em dobro. Exatamente. Mas como é que ela vai fazer essa compensação se ela quiser que esse trabalho no feriado ou aos domingos seja dado em folga? Ela tem que dar 2 folgas, 3 folgas? É exatamente isso aí. Nesse caso, a lei prevê que feriados e domingos trabalhados têm que ser pagos em dobro. O que isso significa? A gente estava falando da hora extra aqui, fizemos até uma ideia de cálculo aí, mas para você calcular quanto que você ganha por dia, você pega o seu salário e divide por 30. Então você vai ver o valor do dia. Se você trabalha no domingo, você tem que receber 2 vezes esse valor. Esse valor tem que ser pago em dobro e não como horas extraordinárias trabalhadas. Então, se você trabalhou num domingo e você tem direito de receber 2 vezes por aquele dia, você tem direito a 2 folgas compensatórias futuramente. Esse é um entendimento que é feito em relação a isso. Agora, é claro que tem que ver, né, doutor Vitor, aqui nós estamos falando de empregado doméstico, né, mas enfim, tem que ver se esse empregado, Luciana, se ele tem uma convenção coletiva, um acordo coletivo, sim, que pode trazer alguma diferenciação nesse sentido. Em Minas Gerais eu ainda não vi, mas em São Paulo a gente já tem o Sindicato das Empregadas Domésticas, né? Inclusive estabelecendo piso salarial mais alto do que o salário mínimo, né? Outros direitos e tudo mais. Trata-se de uma cidade grande, né? Onde tem toda essa condição aí e essa necessidade também do empregado talvez receber um pouco mais. Mas ainda não temos esses sindicatos, mas com certeza isso é uma questão de tempo, né? Ele vai existir e vão ser determinadas questões aí em negociações com os patrões mais benéficas, mais favoráveis ao patrão e ao empregado. Mas o que eu sempre recomendo, todas as vezes, é que converse com o seu empregado doméstico. Ele é a pessoa que está mais próxima de você, ali às vezes muito mais até do que um parente. Então é aquele que sabe de toda a sua vida, que ouve, né, tudo que passa dentro da sua casa. Então tenha-o como um amigo, tenha-o como um colaborador, né? E se as relações não estiverem boas, troque, demita, é o que cabe aí nesse caso, porque infelizmente você ter uma briga com uma pessoa que está todos os dias dentro da sua casa não é nada saudável. É a vida, né? Acontece. Bom, a Maria, lá de Tiradentes, também está participando conosco. Obrigado, Maria, pela sua participação. E ela quer saber o seguinte, doutor Vitor: empregado doméstico tem direito a seguro-desemprego e PIS? Vamos lá. A questão é a seguinte: a questão do seguro-desemprego tem sim. A legislação prevê, né, que após o trabalho com carteira assinada durante 15 meses, né, e nos últimos 2 anos, durante 15 meses, o empregado doméstico terá direito a 3 parcelas do seguro-desemprego, né, em caso de demissão imotivada. O empregado doméstico só tem direito ao seguro-desemprego se for mandado embora. Se pedir demissão, não tem. E serão 3 parcelas, né? Serão 3 parcelas que dizem respeito que equivalem a um salário mínimo. No que diz respeito ao PIS, né, ainda não existe essa regulamentação para que possa possibilitar ao trabalhador. Todo aquele trabalhador com carteira assinada, com renda média mensal inferior a 2 salários mínimos, terá direito ao abono salarial. O problema é que necessita-se da RAIS para poder fazer esse cálculo e para ter direito ao PIS. Se não houver a RAIS, não tem direito ao PIS. Então, entendo eu que isso ainda não esteja regulamentado, mas entendo eu que terá direito sim, uma vez que ele preenche todos os requisitos previstos para o pagamento do abono salarial. Perfeito. Ok. Bom, doutor Vitor, eu até estava comentando com o senhor aqui no intervalo, o senhor já até aqui meio que antecipou, mas eu acho isso interessante, vou voltar no assunto. Vamos lá. Nós estamos falando aqui dessa, volto a repetir, essa equiparação do empregado doméstico com o empregado seletista.
E o empregado seletista tem essa possibilidade, inclusive até uma das propostas de alteração da CLT, que é dar uma maior flexibilização, a negociação que o próprio empregado, pelo sindicato, né, Sim, faz com o patrão. sim. Aí o senhor contou essa experiência de São Paulo. Isso. Hoje em dia, as empregadas podem, os empregados domésticos, enfim, eles podem constituir um sindicato, podem fazer convenção coletiva, como está isso? Eu acho que podem e devem, né? A formação de um sindicato, ela não é simples, né? É claro que ela vai depender de assembleia, deliberações e tudo mais. Mas eu acho que é uma questão inevitável, né? Em cidades grandes isso já acontece. Entendo eu que BH já deva existir isso sim, eu que talvez não tenha essa informação. São Paulo tem certeza que existe, mas essa questão ela é inevitável, né? Assim como existe hoje em São João del Rei vários sindicatos de categorias especializadas, o de empregado doméstico vai existir e acho que deve existir sim, né? Até mesmo para facilitar essa negociação. Apesar de, no meu entendimento, a relação entre patrão e empregado doméstico ser diferente da relação de patrão e empregado seletista, eu acho que deve haver sim. Apesar de eu prezar muito por essa boa relação entre patrão e empregado doméstico, que é o que eu acho que deve ser preservado. Em relação ao que o patrão hoje pode contratar ou combinar com o empregado, existe essa possibilidade da diminuição das horas para intervalo de descanso e alimentação, que ela pode ser reduzida de 1 hora para 30 minutos, e também existe a possibilidade da compensação das horas extraordinárias. Lembrando que tudo isso tem que ser por escrito. Senão depois, na Justiça do Trabalho, para você provar tudo isso, você vai passar aperto. No caso do empregador, tá? Sim. Então, Vitor, nós recebemos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Mas o telespectador não quis se identificar. De qualquer maneira, eu agradeço a participação. Ela diz o seguinte: ela foi contratada para trabalhar meio expediente. Certo. E ela divide as funções entre cuidadora e, ao mesmo tempo, doméstica. Ela quer saber o seguinte: foi concedida férias agora para ela, só que ela recebeu só metade das férias. Isso está certo? Ou ela tinha que receber férias integrais, inteiras, né? A questão é a seguinte: eu não sei o que ela quis dizer sobre metade das férias. Foi metade do salário ou metade do tempo? Como eu disse no início, o número de dias de férias para aquele empregado de jornada parcial vai depender do número de horas trabalhadas. Talvez a minha memória falhe um pouquinho aqui, mas creio eu que aqueles que trabalham mais que 22 horas semanais, lembrando que o período, a jornada de trabalho semanal do empregado de meia jornada não pode ultrapassar 25 horas, então aquele que recebe de 22, que trabalha de 22 a 25 horas, terá 18 dias de férias e recebendo o salário que recebe no mês pela jornada de trabalho normal. Então, se você trabalha meio expediente, 4 horas por dia, recebe R$440, você vai ter 18 dias de férias e você vai ter que receber os R$440 mais um terço, ok? Que corresponde aí, isso se você trabalhar mais que 22 horas. Aí depois vem uma regrinha, diminuindo, né, de 20 horas, menos, até 20 horas, aí 16 dias, até 15 horas, 14 dias. Tem uma regrinha na própria lei que vai regulamentando aí, vai regrando os dias que deverão ser concedidos a título de férias em virtude das horas semanais trabalhadas. O que não pode acontecer é você trabalhar meio expediente e ganhar nas suas férias menos do que o salário que você ganha. O número de dias, com certeza absoluta, será reduzido, mesmo porque você não trabalha o dia todo, então você não teria direito aos 30 dias de férias. Perfeito. Eu até queria aproveitar essa participação desse telespectador, porque tem uma outra questão na questão que ele formulou, que eu acho interessante, talvez seja a dúvida de muitos dos que nos assistem. Esse empregado doméstico, ele pode acumular as funções de cuidador e empregado doméstico na essência daquilo, no comum, no senso comum, né?
Por exemplo, olhar o idoso, se for o caso, e lavar roupa. É muito difícil você responder esse tipo de pergunta sem saber a condição real do exercício da função. Porque, por exemplo, você pode ter um acompanhante de idoso, né? Que não seria aquele cuidador do idoso acamado, que necessita de alguém 24 horas ao seu lado. Entendo eu que, se for esse o caso e estiver havendo outro tipo de prestação de serviço, talvez isso possa até ser considerado como acúmulo de função. Mas a essência da prestação do serviço, que é o emprego doméstico, é um só. Então, você acumularia qual função dentro do emprego doméstico? Talvez, né, como eu disse, isso tem que ser analisado caso a caso, porque senão você vai ter uma empregada que cuida da criança e aí ela vai querer receber por ser babá e por ser cozinheira, e por ser lavadora, e por ser limpadora. Então, entendo eu que são casos que devam ser analisados aí ponto a ponto, mas a princípio esse acúmulo não existiria não, no meu entendimento. Perfeito. Doutor Vitor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ainda tinha uma série de perguntas para fazer aqui, mas nosso tempinho aqui é curto. E o senhor já nos brindou aqui com vasto conhecimento. Obrigado. E eu deixo espaço para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Como eu sempre falo, mais uma vez, converse com seu empregado. Esse é o melhor meio, o melhor caminho que você tem para poder se valer dessa relação de amizade e não relação de emprego, daquela pessoa que está dentro da sua casa para te servir. Trate-a bem, claro, é o mínimo que o empregador pode fazer, mas cobre também os seus deveres. O empregado doméstico tem vários deveres a serem cumpridos, né? Nós não falamos nisso, que cabe até a rescisão, a dispensa por justa causa e tudo mais. Então, o empregado doméstico também tem deveres, não são só direitos. Principalmente agora, né, com todos esses direitos que lhes cabem agora, né, mais uma vez, o empenho nos seus deveres é uma condição que é totalmente necessária. Gostaria de deixar um abraço para todos aí, para minha família, minha esposa, a minha sogra, para minha empregada, a dona Ivone, né, meus filhos, pais, todos aqueles que nos assistem aí. É sempre um prazer estar aqui com todo mundo. Obrigado mais uma vez, Rafael. Nós é que agradecemos a sua brilhante participação. E se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 10h40 da manhã, e todas as sextas-feiras, às 10 da noite. Voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Até lá.